O Guarani, de José de Alencar. Parte 3, capítulo 8. Desânimo. 2 dias passaram depois da chegada dos Aimorés. A posição de Dom Antônio de Mariz e de sua família era desesperada. Os selvagens tinham atacado a casa com uma força extraordinária. Diante deles, a Índia, terrível de ódio, os excitava à vingança. As setas, escurecendo o ar, abatiam-se como uma nuvem sobre a esplanada e crivavam as portas e as paredes do edifício. À vista do perigo iminente que corriam todos, os aventureiros, revoltados, retiraram-se e trataram de defender-se do ataque dos selvagens. Houve como que um armistício entre os rebeldes e o fidalgo. Sem os reunirem, os aventureiros conheceram que deviam combater o inimigo comum, embora depois levassem ao cabo a sua revolta. Dom Antônio de Mariz, encastelado na parte da casa que habitavam, rodeado de sua família e de seus amigos fiéis, resolvera defender até a última extremidade esses penhores confiados ao seu amor de esposo e de pai. Se a providência não permitisse que um milagre os viesse salvar, morreriam todos. Mas ele contava ser o último, a fim de velar que mesmo sobre os seus despojos não atirassem um insulto. Era o seu dever de pai e o seu dever de chefe, como o capitão, que é o último a abandonar o seu navio. Ele seria o último a abandonar a vida, depois de ter assegurado às cinzas dos seus o respeito que se deve aos mortos. Bem mudada estava essa casa que vimos, tão alegre e tão animada. Parte do edifício que tocava com o fundo onde habitavam os aventureiros tinha sido abandonada por prudência. Dom Antônio concentrara sua família no interior da habitação para evitar algum acidente. Cecília deixara o seu quartinho tão lindo e tão mimoso e nele estabelecera Peri o seu quartel-general e o seu centro de operações. Porque, é preciso dizer, o índio não partilhava o desânimo geral e tinha uma confiança inabalável nos seus recursos. Seriam 10 horas da noite. A lâmpada de prata, suspensa no teto da grande sala, iluminava uma cena triste e silenciosa. Todas as janelas e portas estavam fechadas. De vez em quando, ouvia-se o estrépito que fazia uma seta cravando-se na madeira ou enfiando-se por entre as telhas. Nas 2 extremidades da sala e na frente, tinham-se praticado, no alto da parede, algumas seteiras, junto das quais os aventureiros faziam à noite
uma sentinela constante, a fim de prevenir uma surpresa. Dom Antônio de Maris, sentado numa cadeira de espaldar sob o dossel, repousava um instante. O dia fora rude. Os índios tinham investido por diferentes vezes a escada de pedra da esplanada, e o fidalgo, com o pequeno número de combatentes de que dispunha e com o auxílio da colubrina, conseguira repelê-los. A sua clavina, carregada, descansava de encontro ao espaldar da cadeira, e as suas pistolas estavam colocadas em cima de um bufete ao alcance do braço. Sua bela cabeça encanecida pendia ao seio, ressaltava sobre o veludo preto de seu gibão, coberto por uma rede finíssima de malhas de aço que lhe guarnecia o peito. Parecia adormecido, mas de vez em quando erguia os olhos e corria o vasto aposento, contemplando, com uma melancolia extrema, a cena que se desenhava no fundo meio esclarecido da sala. Depois, voltava à mesma posição e continuava suas dolorosas reflexões. O fidalgo conservava toda a firmeza e coragem, mas, interiormente, tinha perdido a esperança. Do lado oposto, Cecília, recostada em um sofá, parecia desfalecida. Seu rosto perdera a habitual vivacidade. Seu corpo, ligeiro e gracioso, alquebrado por tantas emoções, prostrava-se com indolência sobre uma colcha de damasco. A mãozinha caía imóvel como uma flor a que tivessem quebrado a haste delicada, e os lábios, descorados, agitavam-se, às vezes, murmurando uma prece. De joelhos, à beira do sofá, Peri não tirava os olhos de sua senhora. Dir-se-ia que aquela respiração branda que fazia ondular os seios da menina e que se exalava de sua boca entreaberta era o sopro que alimentava a vida do índio. Desde o momento da revolta, não deixou mais Cecília. Seguia-a como uma sombra. Sua dedicação, já tão admirável, tinha tocado o sublime com a iminência do perigo. Durante estes 2 dias, ele havia feito coisas incríveis, verdadeiras loucuras do heroísmo e abnegação. Sucedia que um selvagem, aproximando-se da casa, soltava um grito que vinha causar um ligeiro susto à menina. Peri lançava-se como um raio e, antes que tivesse tempo de contê-lo, passava entre uma nuvem de flechas, chegava à beira da esplanada e, com um tiro de sua clavina, abatia o aimoré que assustara sua senhora, antes que ele tivesse tempo de soltar um segundo grito. Cecília, aflita e doente,
recusava tomar o alimento que sua mãe ou sua prima lhe traziam, Peri, correndo 1000 perigos, arriscando-se a despedaçar-se nas pontas dos rochedos e a ser crivado pelas flechas dos selvagens, ganhava a floresta e daí a 1 hora voltava trazendo um fruto delicado, um favo de mel envolto de flores, uma caça esquisita que sua senhora tocava com os lábios para assim pagar ao menos tanto amor e tanta dedicação. As loucuras do índio chegaram a ponto que Cecília foi obrigada a proibir-lhe que saísse de junto dela e a guardá-lo à vista com o receio de que não se fizesse matar a todo momento. Além da amizade que lhe tinha, quer que seja, uma esperança vaga, lhe dizia que na posição extrema em que se achavam, se alguma salvação podia haver para a sua família, seria a coragem, a inteligência e a sublime abnegação de Peri que a deveriam. Se ele morresse, quem velaria sobre ela com a solicitude e o ardente zelo que tinha, ao mesmo tempo, o carinho de uma mãe, a proteção de um pai, a meiguice de um irmão? Quem seria seu anjo da guarda para livrá-la de um pesar e, ao mesmo tempo, seu escravo para satisfazer o seu menor desejo? Não, Cecília não podia de modo algum admitir nem a possibilidade de que seu amigo viesse a morrer. Por isso mandou, pediu e até suplicou-lhe que não saísse de junto dela. Queria, por sua vez, ser, para Peri, o bom anjo de Deus, o seu gênio protetor. Do mesmo lado em que estava Cecília, mas num outro canto da sala, via-se Isabel, sentada de encontro à ombreira da janela. Enfiava um olhar ardente, cheio de ansiedade e de susto, por uma pequena fresta que ela entreabrira a furto. O raio de luz que filtrava por esta aberta da janela servia de mira aos índios, que faziam chover setas sobre setas naquela direção. Mas Isabel, alheia de si, nem se importava com o perigo que corria. Ela olhava Álvaro, que no alto da escada, com a maior parte dos aventureiros fiéis, fazia a guarda noturna. O moço passeava pela esplanada ao abrigo de uma ligeira paliçada. Cada seta que passava por sua cabeça, cada movimento que fazia, causava em Isabel uma aflição imensa. Sentia não poder estar junto dele para ampará-lo e receber a morte que lhe fosse destinada. Dona Laureana, sentada em um dos degraus do oratório, rezava. A boa senhora era uma das pessoas que mais coragem e mais calma mostravam no transe horrível em que se achava a família, animada pela sua fé religiosa e pelo sangue nobre que girava nas suas veias. Ela
se tinha conservado digna de seu marido. Fazia tudo quanto era possível. Pensava os feridos, encorajava as meninas, auxiliava os preparativos de defesa e ainda em cima dirigia sua casa como se nada se passasse. Aires Gomes, encostado à porta do gabinete, com os braços cruzados e imóvel, dormia. O escudeiro guardava o posto que lhe fora confiado pelo fidalgo. Desde a conferência que os dois tinham tido, Aires se postara naquele lagar, donde não saía, senão quando Dom Antônio vinha sentar-se na cadeira que havia junto da porta. Dormia de pé, porém, mal um passo, por mais sutil que fosse, soava no pavimento. Acordava, sobressaltado, com a pistola em punho e a mão sobre o fecho da porta. Dom Antônio de Maris levantou-se e, passando à cinta as suas pistolas e tomando a sua clavina, dirigiu-se ao sofá onde repousava sua filha e beijou-a na fronte. Fez o mesmo a Isabel. Abraçou sua mulher e saiu. O fidalgo ia render a Álvaro, que fazia o seu quarto desde o anoitecer. Poucos momentos depois de sua saída, a porta abriu-se de novo e o cavalheiro entrou. Álvaro trajava um gibão de lã forrado de escarlate. Quando ele apareceu no vão da porta, Isabel soltou um grito fraco e correu para ele. — Estás ferido? Perguntou a moça com ansiedade e tomando-lhe as mãos. — Não, respondeu o moço admirado. — Ah! Exclamou Isabel, respirando. Tinha-se iludido. O rasgão que uma flecha fizera sobre o ombro, mostrando o forro escarlate do gibão, tinha, de repente, lhe parecido uma ferida. Álvaro procurou desprender suas mãos das mãos de Isabel, mas a moça, suplicando-o com o olhar e arrastando-o docemente, levou-o até o lugar onde estava há pouco e obrigou o cavalheiro a sentar-se junto dela. Muitos acontecimentos se tinham passado entre eles nestes 2 dias. Há circunstâncias em que os sentimentos marcham com uma rapidez extraordinária e devoram meses e anos num só minuto. Reunidos nesta sala pela necessidade extrema do perigo, vendo-se a cada momento, trocando, ora uma palavra, ora um olhar, sentindo-se, enfim, perto um do outro, esses 2 corações, se não se amavam, compreendiam-se ao menos. Álvaro fugia e evitava Isabel. Tinha medo desse amor ardente que o envolvia num olhar, dessa paixão profunda e resignada que se curava a seus pés, sorrindo melancolicamente. Sentia-se
fraco para resistir. E, entretanto, o seu dever mandava que resistisse. Ele amava, ou cuidava amar ainda Cecília. Prometera a seu pai ser seu marido. E, na situação em que se achavam, aquela promessa era mais do que um juramento, era uma necessidade imperiosa, uma fatalidade que se devia cumprir. Como podia ele, pois, alimentar uma esperança de Jezabel? Não seria infame, indigno, aceitar o amor que ela lhe oferecera suplicando? Não era seu dever destruir naquele coração esse sentimento impossível? Álvaro pensava assim e evitava todas as ocasiões de estar só com a moça, porque conhecia a impressão veemente, a atração poderosa que exercia essa beleza fascinadora quando a paixão, animando-a, cercava de um brilho deslumbrante. Dizia a si mesmo que não amava, que nunca amaria Isabel. Entretanto, sabia que se ele a visse outra vez, como no momento em que lhe confessara seu amor, cairia de joelhos a seus pés e esqueceria o dever, a honra, tudo por ela. A luta era terrível, mas a alma nobre do cavalheiro não cedia e combatia heroicamente. Podia ser vencida, mas, depois de ter feito o que fosse possível ao homem, para conservar-se fiel à sua promessa. O que tornava a luta ainda mais violenta era que Isabel não o perseguia com o seu amor. Depois daquela primeira alucinação, concentrava-se e, resignada, amava, sem esperança de nunca ser amada. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!